Vamos direto para Brasília porque, pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a ida de Jair Bolsonaro ao hospital para avaliar o estado de saúde dele depois que o ex-presidente caiu e bateu a cabeça, sofrendo até mesmo um traumatismo ucraniano leve. Vamos com o Igor Damasceno, que tem os detalhes para a gente ao vivo. Igor, muito bom dia. Oi, David, boa tarde a você. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo daqui do Hospital DF Star, onde a qualquer momento pode chegar o comboio da Polícia Federal com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro deve entrar por essa garagem aqui atrás. A informação que nós temos é que batedores da Polícia Militar daqui de Brasília já estão na porta da Superintendência da Polícia Federal, então uma movimentação intensa por lá, justamente para essa transferência de Jair Bolsonaro aqui para o Hospital DF Star. É um trajeto muito rápido, menos de 5 minutos. A PF fica a cerca de 2 quilômetros daqui do DF Star e Bolsonaro deve chegar aqui para fazer pelo menos 3 exames, entre eles tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética de crânio e um eletroencefalograma. São esses 3 exames que o ex-presidente deve fazer no fim da manhã desta quarta-feira aqui no Hospital DF Star. E esses exames, eles acontecem 24 horas depois da queda do ex-presidente. De acordo com informações primeiramente repassadas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ontem pela madrugada, o ex-presidente teve uma crise de soluços, acabou caindo e batendo a cabeça em um móvel. Por volta das 9 horas da manhã, ele foi encontrado por agentes da Polícia Federal desacordado. Os primeiros atendimentos foram feitos pela própria PF, pelos peritos da corporação, que constataram que não havia nenhuma gravidade. O Bolsonaro poderia se recuperar ali mesmo na superintendência. Mas os médicos que acompanham o Bolsonaro disseram que ele teve um traumatismo craniano leve e que, por isso, precisaria fazer uma bateria de exames para avaliar todos os riscos. Inicialmente, Alexandre de Moraes acabou acatando a orientação da PF. Não havia necessidade de vir até o DF Star para fazer esses exames, mas deixou em aberto a defesa realizar um novo pedido para que, num exame previamente agendado, ele poderia vir até a PF. Essa autorização de transferência aconteceu há cerca de 20 minutos, mas há algumas regras para a vinda de Bolsonaro aqui no DF Star. Entre elas, por exemplo, o transporte e a segurança de Jair Bolsonaro deveriam ser realizados pela Polícia Federal de maneira discreta e o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital. Como eu disse, Bolsonaro deve entrar por aquela garagem, cumprindo então a ordem de Alexandre de Moraes. A PF deverá previamente entrar em contato com o diretor do Hospital DF Star para combinar os termos e as condições da realização dos exames. Quando o ex-presidente chegar aqui na unidade, tudo já deve estar preparado para ele. Então, por isso, esse comunicado prévio para o diretor-geral do hospital. E a PF deverá providenciar a completa vigilância e segurança do custodiado durante a realização dos exames e posterior retorno à Superintendência da Polícia Federal. Então foram essas regras impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vou pedir licença para vocês só para mostrar como que está a mobilização aqui na porta da Polícia Federal, porque já tem alguns colegas da imprensa já mobilizados aqui para fazer a chegada de Jair Bolsonaro, mas nós vemos também apoiadores do ex-presidente que, ao saberem dessa autorização do ministro, então eles acabaram vindo para cá para tentar dar algum tipo de apoio, manifestar o apoio que eles têm ao ex-presidente. Nesse momento aqui na porta do DF Star, eu mostro para vocês também que há uma movimentação muito grande de carros, há um certo trânsito aqui. É por ali, pelo fim dessa rua, que Jair Bolsonaro deve chegar aqui no DF Star. Ele vai então pegar esse engarrafamento e vai entrar por aqui, onde toda a imprensa já está mobilizada, assim como os apoiadores já estão mobilizados justamente para então registrarem a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, 24 horas depois da queda, o ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido da defesa e vai então autorizar o ex-presidente a vir ao Hospital DF Star para fazer esses exames. Movimentação intensa na porta da Polícia Federal, estou a todo momento olhando
aqui no meu celular para saber se o comboio já saiu. Quem sabe a gente até não consegue dar ao vivo essa chegada de Jair Bolsonaro, mas não, por enquanto é uma movimentação mais intensa na porta da PF, mas Bolsonaro continua ali mesmo na superintendência, aguardando então esse esquema de segurança que deve ser organizado pela Polícia Federal. Mas também tem movimentação aqui na porta do DF-Star, já aguardando os apoiadores tentando então dar algum tipo de apoio a Jair Bolsonaro. E claro, nós da imprensa seguimos acompanhando todos os desdobramentos. Vou voltar com vocês aí no estúdio, mas a qualquer momento posso chamar novamente para registrar a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no DF-Star e fazer pelo menos 3 exames após sofrer esse traumatismo craniano considerado leve pela equipe do ex-presidente. David. Tá certo, Igor. Então, contamos com a sua presença aí em frente ao hospital. Claro que se tiver novidade, a informação tem prioridade aqui no Morning, informações ao vivo. Agradeço por enquanto sua presença. Antes de repercutir com a bancada e antes também dessa decisão, a própria Michele Bolsonaro fez um apelo dizendo que a saúde e também a vida de Jair Bolsonaro estavam nas mãos da PGR. Vamos conferir esse trecho então. Eu não conversei com ele à tarde, eu só estive com ele por 30 minutos, de 10 horas até 10h30 o Carlos entrou, eu fui conversar com o perito para saber de fato o que tinha acontecido, que horas que eles tinham aberto o quarto, porque ele é trancado, e foi na primeira medicação do dia, que eu creio que seja às 8 horas da manhã, vocês podem confirmar com a PPF, e a gente não sabe por quanto tempo ele estava desacordado, a gente não sabe. E ele não sabe explicar. Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Inclusive, a nossa produção entrou em contato com o médico de Jair Bolsonaro, disse que ele está um pouco desorientado, ele demora para responder, então o estado de saúde dele é debilitado. E esse apelo também feito pela Michele Bolsonaro, que só agora, pela manhã, que foi atendido esse pedido, mano. Exatamente. A gente vê que cada cena relacionada à saúde de Bolsonaro acaba, do ponto de vista político, aumentando a comoção dos seus apoiadores em torno da situação de saúde do ex-presidente e, com isso, aumentando uma percepção de que ele seria uma vítima da insensibilidade do ministro Alexandre de Moraes, que acabou decidindo também a autorização dos exames, o que me parece prudente, até porque é um direito de todo custodiado, de todo preso, né? Eu não sou contra direitos humanos para ninguém, inclusive presos, quando têm necessidade de saúde, precisam ter o seu direito assegurado e, se ele pode pagar para ir ao DF-Star, ele deve poder fazer esse exame, dado que há uma necessidade médica para entender tudo o que aconteceu e como que está a saúde dele. O que aumenta a politização em torno da situação da saúde de Bolsonaro é declaração como fez, por exemplo, o Valdemar Costa Neto, que disse que se Bolsonaro tivesse liberdade, ele ficaria bom no dia seguinte. Aí quando o presidente nacional do partido faz uma declaração dessa, veja, não sou eu que estou falando isso, foi o presidente nacional do partido de Bolsonaro que falou isso. Isso aumenta também o descrédito a respeito desses casos para pessoas que não simpatizam com o presidente. Afinal de contas, a situação de saúde é grave e ele precisa de todo esse atendimento, ou ele ficaria saudável no dia seguinte, caso fosse preso, como afirmou o presidente do partido dele. É o tipo de situação que gera uma politização, uma celeuma e um debate polarizado na sociedade brasileira. Eu fiquei refletindo também depois dessa fala que, inclusive, foi repercutida nas redes sociais do Valdemar da Costa Neto. Será que ele está insatisfeito com essa indicação do filho do Bolsonaro à candidatura à presidência? Por isso também já há esse racha, Carla Brunão? Eu acredito que sim, David. Estamos num momento muito político, né? E muitas opiniões e muitos interesses em jogo, claro. Agora, quando se trata de saúde, eu vou falar uma coisa, quando se trata de saúde não tem o que se discutir. A gente não está falando de um preso qualquer, estamos falando de um ex-presidente e que tem uma população toda que fica polarizada em relação a ele. Então, e ele tem 70 anos de idade. Então, vamos tomar cuidado com relação a isso para não fazer disso, como o Mano falou, uma questão política. Não é hora de se fazer isso.
Mas quem fez foi o presidente do partido dele. Sim, exatamente. Eu acho não tô, absurdo também, algumas eu tô pessoas- achando, como você falou, alguma Acho coisa... absurdo algumas pessoas comemorando, né? Tirando sarro. Caiu e bateu a cabeça. Um absurdo, né? Mas o presidente do partido deveria escutar o Romário quando falava, por vezes calado se torna um poeta. Porque eu não sei se ele está sendo amigo ou inimigo nesse caso. O que eu disse até no outro programa que eu participei aqui do Morning Show, que a justiça ela deve ser punitiva e não vingativa. O que parece é que, nesses casos, a justiça tem sido vingativa com relação ao ex-presidente Bolsonaro. Como bem colocou a Carla, não se trata somente do ex-presidente da República. Se trata de um senhor de idade, um idoso de mais de 70 anos, que passou por uma cirurgia complicada e, mais do que isso, também coloca em xeque a carreira de um médico conceituado que é o Dr. Brasil. O Dr. Brasil concedeu entrevista ontem, disse da complexidade do caso e alegou o traumatismo craniano. Ainda que seja leve ou grave, há um traumatismo craniano, segundo o Dr. Brasil, que precisa ser feito o exame para poder constatar se é de grande gravidade ou não. Não, sem dúvida. E aí, realmente, fica essa questão que precisa ser observada, né? Para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, a gente é multiplataforma aqui na Jovem Pan, inclusive já convido você a deixar o seu like aqui para você que nos acompanha pelo YouTube. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Para as outras plataformas, pessoal dando like, também pela TV e pela rede aberta, afinal também estamos presentes, né? Em relação a essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e esse pedido da família, toda essa comoção que é gerada, porque aí de um lado tem o ministro Alexandre de Moraes falando assim, não, mas o médico da Polícia Federal o avaliou e disse que não há motivos para ele ir para o hospital. A defesa pode fazer um novo pedido. Enquanto isso, se trata de uma lesão na cabeça, por mais leve que seja, pode ser uma lesão. Eu já vi casos, episódios de pessoas que às vezes sofreram complicações depois, convulsionando ou agravando ainda mais o estado de saúde, antes de passar por uma cirurgia. Imagine sendo submetido a uma cirurgia igual ele passou recentemente. O próprio presidente Lula, David, no ano passado... Caiu no banheiro, né? Exato, tem aquele episódio em que o presidente Lula foi cortar as unhas do pé num banquinho dentro do banheiro, escorregou, caiu a cabeça, isso gerou um sangramento... Não, caiu e bateu a cabeça. No Falou, box. caiu a cabeça. Caiu bateu a cabeça e no box. bateu a cabeça, exato. Desculpe. Mas isso veio a gerar um sangramento que só foi descoberto dias depois e ele precisou ser submetido a uma cirurgia na cabeça. Sim. Ele que tendo, na época, 79 anos, agora está com 80. Então, assim, extremamente grave, né? A gente sabe que quedas em idosos costumam ser um fator de risco e, de fato, é algo que precisa ser observado. O que gera o estranhamento é justamente você ter alguém que também passou pela prisão, que também é um político, que também é aliado do presidente Bolsonaro, presidente do seu partido, dizendo que, não, mas se ele ficar livre, no dia seguinte ele está saudável. Então, assim, qual que é a régua, né? Porque se trata de um grupo político que muitas vezes, quando se trata de detentos que não são aliados políticos, trata todos esses recursos médicos como se fossem regalias para preso, como se fossem desculpas ou tentativas de evitar o cumprimento da pena em regime fechado. Então, acaba havendo aí uma incoerência de discurso político quando se trata de um aliado. Sem dúvida alguma. E a avaliação precisa ser feita, né? Eu lembro que o presidente Lula, na época que ele caiu também, tinha uma extensa agenda, tudo foi cancelado, desmarcado, e aí ele ficou um período se recuperando aí depois desse trauma. Em repouso, tem que ter repouso, né? E não tinha sofrido cirurgia também, né? Eu fico pensando sob o ponto de vista... Eu já bati a cabeça, ficar pensando sob o ponto de vista médico, também depois ele ficar recluso, num lugar fechado, trancado, sem observação, depois do que aconteceu, também é para se pensar, né?